Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade de mais uma vez trazer uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. É uma alegria sempre que posso trazer algo da parte de Deus para nós. E como é difícil pregar nessa igreja, irmão. O pastor não tem misericórdia de nós, não. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas, né? E quando nós nos sentimos capazes, aí é onde está um dos grandes problemas do ministério do crente. Mas quando nós confiamos no Senhor e sabemos que é Ele que faz, que é Ele que age, é Ele que faz o mover, então nós ficamos mais tranquilos. Porque sabemos que mesmo impossibilitado de muitas coisas, o Senhor, Ele ainda age, Ele ainda fala, Ele ainda revela, Ele ainda acalenta os nossos corações, porque Ele é um Deus poderoso. Abra sua Bíblia sem perca de tempo. João, capítulo 16, e o verso de número 7. O Senhor me deu esta palavra há alguns dias e quero transmitir para a igreja nessa noite, debaixo da autoridade do Senhor e do bondoso Espírito Santo. Assim diz a palavra: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Era necessário o Senhor ir para que se cumpra uma das promessas que Ele fez para nós. E quando João escreve estes versos, eu me lembro logo do capítulo 14, quando Jesus ele está para partir deste mundo, e os discípulos que conviveram com o Senhor, participaram dos milagres, agora eu vejo eles com um ponto de interrogação sobre suas vidas. Porque Jesus estava anunciando a sua partida, e os discípulos eram apegados ao Senhor. Eles tinham um carinho pelo Senhor, uma confiança. Eles se sentiam bem de estar perto do Senhor. Então é claro que quando eles recebem esta notícia, agora eles estão sem entender, não estão compreendendo como viver sem o seu mestre. Quando eu olho para a atitude dos discípulos, e de maneira nenhuma podemos condená-los por estarem desta maneira, porque quem de nós, qual entre nós nesta noite que não estamos felizes de estar perto do nosso Senhor, de estar perto daquele que nos consola, aquele que está perto de nós nos momentos mais difíceis de nossas vidas? Quem entre nós nesta noite
que não estaríamos tristes de saber que o nosso Senhor e Salvador iria partir. Mas quando eu vejo João escrevendo no capítulo 16 e o versículo de número 7, eu começo a entender que era necessário o Senhor partir. Era necessário Ele ir para que venha o Consolador, para que venha aquele que vai caminhar conosco e vai nos fortalecer no dia a dia, porque sem Ele não podemos viver. Quando eu vejo João escrevendo aqui no capítulo de número 16, eu consigo entender a preocupação que o Senhor tem por a igreja aqui na terra, porque Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos, Ele estava dizendo, mas eu vou enviar um que vai estar com vocês todos os dias. Mas quem é este Consolador? Quem é este Paracleto? Que no Gênesis ele se apresenta como o Ruach de Deus. Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 1, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Esta palavra pairava, no original, ela diz Veruach Elohim Merakef, e ela quer dizer incubar, ou cuidar com afeto. Esta palavra no original, ela quer dizer sopro, vento, quer dizer algo muito mais profundo para nós. Esta palavra pairava sobre as águas, ela tem um sentido para os judeus de um cuidado especial. Era como uma galinha que tem os seus ovos e ela agora está sobre eles cuidando com muito afeto. E quando eu olho para a escrita no original, eu posso entender também que quando o Espírito pairava sobre as águas, ele estava falando de proteção, de cuidado. Quando eu vejo o sentido original desta palavra, eu também consigo entender que desde a criação, Deus ele já estava cuidando de nós. O Senhor já estava cuidando da nossa vida, do nosso caminhar, das nossas atitudes diante dele. O Senhor sempre teve este propósito sobre a vida dos seus. Esta palavra incubar, ou cuidar com afeto, ela faz parte da sistematização da Bíblia, pois logo sabemos que a Bíblia é sistemática na sua criação. Se nós observarmos a formação da Bíblia Sagrada, que passou por um período mais ou menos de 1600 anos, homens que escreveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas quando juntaram esta coleção de livros, nós podemos chegar a esta coisa tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Por isso é sistemática. Se nós olharmos também para toda a criação da Bíblia Sagrada, para os evangelhos, se olharmos também para o Antigo Testamento, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é sistemática. Por que sistemática? Porque ela é organizada. Um texto vai dando continuidade para o outro texto, para nós termos uma compreensão melhor. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo de número 49 e o verso de número 15, quando Isaías está falando da restauração de Israel, no verso 15 ele disse assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa aquecê-los, eu não me esquecerei de vocês. Isaías conhecia este cuidado com afeto. Isaías sabia o que este pairava sobre as águas, a qual está escrito no capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Por isso ele disse: ainda que a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Jesus também conhecia toda a estrutura, e por isso ele disse em Mateus 23:37, quando ele estava lamentando por Jerusalém, Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados.
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O próprio Jesus, ele conhecia este cuidar com afeto. É por isso que quando ele olha para Jerusalém, está lamentando sobre ela, ele fala isso, que queria juntar as pessoas, os seus filhos, assim como a galinha junta todos aqueles debaixo da sua asa. Mais uma vez Jesus está falando de proteção, de cuidado. E eu entendo nesta noite, irmãos, que nós estamos aqui na presença de Deus, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor, ele não abandona os seus filhos de maneira nenhuma, e ele tem este cuidado especial. E nós precisamos compreender o que é o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos entender quem é este Espírito Santo, qual é a sua atuação na nossa geração. Precisamos ter mais intimidade com este Espírito Santo. Precisamos nos encher mais da presença dEle, porque Ele habita em nós. Este Espírito Santo não é mais aquele que atuava no Antigo Testamento, que se apossava dos reis, dos profetas, e por um instante, quando Deus queria usar eles através de alguma manifestação, então o Espírito Santo descia, se habitava de um profeta, aquele profeta era usado por Deus, mas em seguida o Espírito Santo ele retornava. Mas hoje no Antigo Testamento nós não temos mais esta preocupação, porque hoje Ele habita em nós, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim, e por Ele habitar em nós eu preciso ter um certo cuidado, porque se eu vou para a direita, o Espírito Santo também vai. Se eu vou para a esquerda, o Espírito Santo também vai. Se eu olho para frente, o Espírito Santo também está olhando, porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Então nós precisamos ter um cuidado especial, porque Ele está atento a todas as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este Espírito Santo? Quem é este Espírito Santo que quando Jesus anuncia a sua partida, os discípulos agora estão preocupados, estão, por que não dizer nesta noite, atemorizados. Havia uma certa preocupação. Talvez nesta noite nós também ainda precisamos ter esta preocupação, porque muitas vezes nós tomamos atitudes sem consultar o bondoso, o doce Espírito Santo. Muitas vezes nós praticamos ou fazemos algumas coisas que não está de acordo com a vontade dEle, e sair da vontade dEle é algo muito perigoso. Deixar de fazer a vontade dEle para fazer a minha vontade é colocar a minha própria vida em risco. E quando eu já não tenho mais este afeto, esta aproximação do Espírito Santo, eu começo a tomar algumas decisões na minha vida que me levam para longe do Senhor. Quando eu não tenho mais este contato com Ele, quando eu já não tenho mais este devido tempo para estar na presença dEle, eu começo a andar na contramão. E andar na contramão é um grande perigo, porque Deus ele já preparou um caminho para nós. É por isso que o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer dizer, não existe outro caminho, não tem outra verdade e não tem vida fora de mim. É por isso que Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. E não tem como andar sobre este caminho sem a presença do Espírito Santo, pois é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá a direção a qual nós devemos seguir. E por isso nós precisamos estar na presença dEle, buscando Ele todos os dias. Precisamos encher nossa vida do Espírito Santo, para nós voltarmos a viver o que os nossos antepassados viveram no passado, quando eles tinham uma busca constante, quando eles se dedicavam na presença do Senhor, em oração, em consagração, e os milagres eram reais naquela época. E por que hoje nós não estamos vendo tantos milagres assim? Porque há um grande esfriamento no povo de Deus. A tecnologia, ela tem trazido um esfriamento muito grande. Algumas pessoas já não têm dedicado
o verdadeiro tempo na presença do Senhor, porque não tem mais tempo para Ele, porque já não tem mais uma certa dedicação na presença dEle, e nós precisamos tomar alguns cuidados, irmãos, porque isto é muito sério o que estamos vivendo nos últimos dias. Ele ainda habita no meio da igreja, Ele ainda fala, Ele ainda revela, mas nós precisamos dedicar um tempo na sua presença. Se nós queremos ver outra vez os milagres no meio da igreja, nós precisamos consagrar nossa vida, nós precisamos ter uma vida dedicada na presença do Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor não mudou, que o Espírito Santo continua o mesmo, que Ele ainda habita no meio da igreja e no meio do seu povo, mas o povo de Deus precisa se levantar com mão forte na presença do Senhor. Nós precisamos dedicar nossas vidas na presença dEle, para nós recebermos poder do alto céu e realizar a sua obra. Isto é muito sério, irmãos. Eu me lembro que, quando eu me converti, certa feita, fui pregar numa cidade no Cariri, perto do Crato, na ponta da serra. E quando cheguei naquele lugar, Deus usou aquele pastor para a minha vida. E as palavras daquele homem era como se fossem as palavras do próprio Deus. Aquelas palavras entravam dentro dos meus ouvidos, e só Deus sabia a situação que eu me encontrava naquele momento. Mas aquele homem usado por Deus, as suas palavras eram como um bálsamo, era como um remédio para a minha alma, porque a minha alma estava aflita. E quando nós não estamos com os ouvidos aguçados para o Espírito Santo, Deus fala através da palavra, Deus fala através do profeta, Deus fala através da música, e do jeito que você entra, você sai, porque você não está conectado com Ele. Quando nós não estamos em conexão com o Espírito Santo, nós viemos em um culto como este, entramos de uma maneira e saímos da mesma, porque não recebemos nada, não recebemos a palavra, não recebemos o louvor, não recebemos o bom conselho. Mas quando nós estamos na presença do nosso Senhor, que estamos com o nosso ouvido aguçado, nós escutamos a palavra, e aquela palavra vem como um remédio para a nossa alma. E aquele que chega muitas vezes cansado, oprimido, ele sai renovado na presença do Senhor. Quando nós chegamos na casa do Senhor, que estamos conectados com Ele, muitas vezes chegamos aqui pensando em desistir, mas quando escutamos a palavra, escutamos o louvor, nós somos renovados na presença dEle. Nós precisamos, irmãos, nos últimos dias, é esta geração que Deus está levantando para escutar a voz dEle e sacudir o mundo aí fora. É você que Deus chamou, Deus conta contigo, Deus não te chamou por engano, Deus não te chamou por um acaso, meu irmão. É você mesmo que Deus chamou e quer te levantar neste mundo, nesta terra, para você ser um canal de bênção aí fora, meu irmão. Aleluia. Deus não chama ninguém por engano ou por acaso. É com você que Deus conta. Aleluia. Você tem um talento que Ele deu para você. Foi Ele quem te chamou. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Ele não te chamou por um acaso. Quem é este Espírito Santo? Quem é Ele? Ezequiel 39:29 diz: derramarei o meu Espírito sobre o povo de Israel, e nunca mais me afastarei deles.
Joel 2:28, nós vemos a grande promessa do Espírito Santo. Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esta promessa que foi feita em Joel, nós vivemos hoje na nossa geração, porque a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento com um som impetuoso e encheu toda a casa. Deixa eu dizer para você que muitos irmãos estavam esperando esta promessa do derramamento do Espírito Santo, mas muitos não creram na promessa e começaram a sair. Talvez eles começaram a murmurar entre eles, dizendo: não é verdade, a promessa não vai se cumprir, não foi ele que fez a promessa. Mas algo me chama a atenção, que no meio daqueles murmuradores, alguém tinha convicção e sabia que a promessa era real. E 120 que permaneceram naquele dia, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma promessa qualquer. Atos dos Apóstolos marca o início da igreja apostólica. Através desse batismo no Espírito Santo, quando Pedro levanta a sua voz e prega uma mensagem, uma multidão foram salvas naquele dia. Esse Espírito Santo que nos conduz, que nos fortalece, que nos dá a direção correta, nós precisamos dele. Aleluia, você não é nada sem Ele, nós somos dependentes dEle, não somos nada sem o Espírito Santo do Senhor, mas nós somos necessitados dEle todos os dias em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O que seremos nós sem este Espírito Santo? Em que nós estamos firmados? Aonde está a minha estrutura? Em quem eu tenho crido? Em quem eu tenho pedido, buscado? A Bíblia diz que quando Noé sai naquela arca, cumprindo uma ordem do Senhor, veio toda aquela inundação. Passaram-se 40 dias. E Noé agora enviou uma pomba para ver se as águas tinham cessado. A mesma volta, e Noé entendeu que as águas ainda não tinham minguado. Passaram-se 8 dias, ele envia outra vez. E a Bíblia diz que a pomba volta com uma folha de oliveira no seu bico. Se aquela pomba voltou com uma folha de oliveira verdejante no bico, é porque tinha a oliveira. Se tinha a oliveira, ela resistiu ao dilúvio. Se ela resistiu ao dilúvio, é porque ela não é uma árvore qualquer, é porque ela tem raízes. Sabemos nós que a oliveira, ela cresce de 7 a 8 metros para cima, mas ela também cresce alguns metros para baixo. As raízes da oliveira é algo tão forte, tão estruturado, que nem mesmo as águas puderam derrubar. E eu quero dizer para você, nesta noite, nós precisamos ser como esta oliveira. Eu preciso ter raízes, para que quando venham as tempestades sobre a minha vida, quando venham os ventos fortes sobre a minha vida, eu não venha cair, eu não venha desanimar e eu não venha desistir. Eu preciso ser como esta oliveira, que o próprio Davi falou sobre ela também.
Logo sabemos que ao redor do templo tinha algumas plantas de oliveira, alguns pés de oliveira. E é por isso que o salmista diz que queria ser como uma oliveira verdejante plantada na casa do Senhor. Davi conhecia e sabia também qual era a utilidade da oliveira que estava ao redor do templo, pois sabemos que através daquelas oliveiras eram tirados frutos para usar e fazer o óleo, o azeite, e também usar aquela madeira que era cortada da oliveira. Mas algo me chama a atenção nesta noite, porque de certo em certo tempo aquela oliveira ela era podada. Ela era podada porque não podia crescer muito, porque se ela cresce muito, fica difícil de tirar o fruto. Então de tempo em tempo aquela oliveira ela era podada, para que quando fosse pegar o fruto tinha uma certa facilidade. Eu quero dizer para vocês nesta noite que nós somos esta oliveira também, que nós não podemos crescer muito para cima, porque um dia o Senhor vem buscar o fruto. Eu quero dizer que assim como esta oliveira, ela era podada tempo após tempo, nós também somos assim. Tempo após tempo, Deus vem com a palavra e vem podando nossa vida, para nós não crescer demais. Tempo após tempo, Deus ele vem podando nossas vidas, para nós não tomar a direção que não seja a direção dele. Tempo após tempo, Deus vem podando nossas vidas, para que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Se Deus está podando, se Deus está trabalhando na tua vida, se o Senhor está mudando algumas coisas na tua vida, não se preocupa. É o Senhor podando, para você não crescer demais e não sair da direção dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos querem esta promessa do Espírito Santo? Aleluia. Creia nesta promessa, porque é real. Estivemos aí com o presbítero Alcione, fez um grande trabalho pentecostal. A igreja se uniu em oração, em consagração. E os 7 dias do trabalho que ele realizou naquela congregação foi um poder de Deus sobrenatural. Na quinta-feira, quando estivemos ali colaborando, pois tive a oportunidade de pregar no domingo, naquele dia, um jovem foi batizado por Espírito Santo. Há quanto tempo eu não via isso, irmãos? Então ele ainda habita no meio de nós. Ele ainda vive no meio de nós. Ele ainda tem um cuidado especial conosco. Por isso você está aqui nesta noite, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem velado por a tua alma, por a tua casa, por a tua família. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor é fiel. Permaneça na presença dEle. Não desista. Permaneça, porque Ele é fiel. E Ele cuida de você. Assim como Ele preparou uma padaria no deserto para dar pão para o povo de Israel, assim Ele tem cuidado de ti. Assim como Ele colocou um ar-condicionado no deserto para o povo passar por aquele calor, assim Ele tem cuidado de ti. Assim como Ele colocou um aquecedor quente no deserto, a coluna de fogo para aquecer o povo, assim Ele tem cuidado de ti. Ele não tem limites. Aleluia. Ele faz o que for possível para cuidar de ti. Ele peleja por ti e por a tua alma, porque Ele não quer te perder. Valorize a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, porque Ele ainda é real no nosso meio. Ele ainda fala, ainda revela, ainda levanta o que está caído, ainda cura, ainda restaura. Ele é poderoso e Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.